amigos, é com muita alegria, com muita satisfação que nós estamos de volta aqui hoje para falar dos assuntos que são pertinentes aos nossos estudos. Nós estamos estudando na terça-feira o Livro dos Espíritos, que é um verdadeiro roteiro para a compreensão da vida, num sentido absolutamente global. Quer dizer, nós estamos... A Gabriela, você chegou a primeira hoje. Muito bem, boa noite. Zélia também já está aí. Gabriela, temos sentido sua falta aqui. Mas você tem motivos justos para estar longe nesse momento. Férias dos filhos, aniversário do esposo, tudo isso são motivos relevantes. E nós precisamos dar atenção a essas coisas. Faz muito bem, faz muito bem. E aí, dona Zélia, está tudo bem com a senhora? Seja bem-vinda. Nós estamos com muita alegria hoje aqui, novamente, porque é sempre uma alegria renovada estar com vocês, né? Segunda-feira, terça-feira, e hoje é dia da gente fazer também a nossa oração. Nós vamos começar hoje com a oração que nós fazemos para quem está doente, para quem está quem já desencarnou, né? Antecipou-se na grande viagem que todos nós iremos fazer um dia, que é o retorno para a pátria espiritual. A gente não deve achar isso nenhuma complicação, nem ter nenhum medo disso. Faz parte do nosso periplo aqui na nossa vida. Olá, Carlos Tenório, você está com a gente aí? Seja bem-vindo. Muito bom, muito bom. Muito bom ter você aí. Então, eu vou começar com a nossa oração dizendo assim: Senhor, nosso Deus, Pai de misericórdia, as tuas mãos, Senhor, entregamos as nossas vidas. Mas, como não sabemos nos dirigir, mesmo sabendo e tendo confiança na direção segura que tu nos dás, Senhor, nós vimos te pedir, porque pedir, Senhor, é um dos nossos hábitos. E o próprio Senhor Jesus nos orientou que tudo o que pedíssemos na prece nos seria concedido. Nós estamos rogando nesse instante pelas criaturas que estão adoecidas, que estão doentes, nos hospitais, nos lares, nas vias públicas, nas cadeias, em todos os locais onde possa haver sofrimento, e que as criaturas possam compreender que a doença é um sino que toca para informar a elas que é preciso modificar, transformar as suas vidas. E quando nós conversamos com a doença e ouvimos dela as motivações pelas quais adoecemos e fazemos o retorno atendendo às orientações que vêm através da nossa consciência, através da nossa mente mais profunda, quando meditamos e oramos, nós vamos fazer as modificações necessárias. E aí nós vamos perceber que a doença alivia, que as dores cessam e que os motivos pelos quais estamos adoecidos desaparecem, porque a doença não foi criada por Deus, mas criada apenas pela nossa incúria, pela nossa falta de senso, e porque ainda somos seres primitivos, iniciando a jornada evolutiva, ainda em patamares muito, muito iniciais. A espiritualidade olha para nós como se fôssemos
crianças recém-saídas do engatinhar, iniciando os primeiros passos com os 2 pés. Essa é a ideia que nos tem sido transmitida pelos guias espirituais com respeito ao que a espiritualidade mais elevada pensa de nós. Que nós possamos também ter essa ideia e possamos nos esforçar para crescer, para nos transformar, para sermos melhores, para aceitarmos mais as dificuldades e perceber que é através das vicissitudes, das dificuldades, que poderemos chegar à condição de perfectibilidade que todos nós possuímos. Pedimos também, Senhor, pelos irmãos que desencarnaram e que ainda se encontram em condições difíceis, que ainda não encontraram no seu caminho as luzes necessárias para caminharem com segurança, porque ainda não despertaram, porque a luz que deve iluminar os seus caminhos deve sair de dentro deles próprios, porque a luz está em nós. E Jesus nos recomendou que deveríamos deixar brilhar a nossa luz, afastando de nós as sombras que nos retêm ao passado, as coisas pouco valiosas da matéria, e que ao chegarmos nessa condição, possamos de fato não só ter o nosso corpo que vai morrer, e quem morre é o corpo, o espírito não morre, mas que nós possamos de fato nos libertarmos da matéria, ou seja, que possamos desencarnar. Assim como diz o grande espírito Manuel Filomeno de Miranda, que diz que morrer é muito fácil, mas desencarnar é muito difícil. Então, que os nossos irmãos, esses irmãos que todos, muitos deles nos procuram, pedindo orientação, desencarnados, ainda entontecidos pelo trauma da passagem para o mundo espiritual, sem compreender o que sucedeu, que eles possam entender que a vida continua. Ninguém vai morrer. Quem morre é a matéria, que também não morre, porque apenas se transforma, mas que a vida continua e que o trabalho em prol do processo evolutivo na busca da perfeição permanece ainda por fazer na vida de todos nós, encarnados e desencarnados. Que Deus possa ter compaixão de todos nós e nos assistir nesse momento, iluminando a vida daqueles que buscam de forma consciente ou mesmo não tão consciente assim as luzes necessárias para caminhar com segurança. Que a vida possa ser bela e consentida no caminho de todos nós, tanto encarnados quanto desencarnados. E que Jesus seja sempre o nosso modelo e guia. Que assim seja. Meus amigos, já está aí a nossa Neide Ferreira, muito bem, seja bem-vinda. Bom dia, Neide, bom dia. Bom dia para você. A Neide, eu dou bom dia para a Neide, porque a Neide está no Japão, né? Então, quem está no Japão, agora é de dia lá. Pois é, hoje eu queria tratar com vocês do seguinte: a doutrina espírita ela precisa ser estudada com muita atenção, porque a gente vê algumas pessoas falando em nome da doutrina espírita e falando coisas assim absurdas, porque eu recebi um vídeo de quase 3 horas, 2 horas e tanto, e me pediram para ver o vídeo até o fim. Eu comecei a assistir o vídeo e comecei a achar até interessante, porque era uma história de mediunidade, uma mediunidade natural, de uma pessoa não espírita, ela era primeiro carismática, né, de uma facção do catolicismo, que é a religião católica carismática. Depois ela abandonou tudo, mas continuou sempre com a assistência dos espíritos que ele dizia os amigos espirituais, que eram vários, não era um, né? Mas devia ser vários.
E esses espíritos orientavam a vida dele, livraram ele de uma doença que ele estava no intestino, um câncer, evitaram que ele tivesse tido mais de uma vez acidente na estrada, né? Aconselhando ele a mudar de caminho. Enfim, era uma espiritualidade benigna, benfazeja, que o acompanhava. E eu fui assistindo o vídeo e fui vendo, ele tinha precognição, era uma mediunidade intuitiva, ele recebia uma vez uma comunicação, ele viu um amigo dele que estava meio desesperado, porque o amigo tinha tido um filho que tinha desencarnado muito jovem, e ele tinha procurado em vários lugares uma informação sobre o filho e não tinha conseguido. E um dia, de forma espontânea, ele teve a informação de que o filho desse amigo dele estava bem. E houve provas de que era realmente, havia veracidade na informação, porque foi comentado alguns fatos que ele tinha passado na infância, esse senhor, e que ninguém tinha conhecimento, e que foi relatado para esse médium, por esses espíritos, para que ele comprovasse a veracidade do fenômeno. Isso é uma coisa maravilhosa, quer dizer, uma mediunidade de altíssima relevância, não é? Mas é a tal coisa, a mediunidade ela passa a ser realmente valiosa quando ela é a mediunidade com Jesus. Não precisa ser na doutrina espírita, não precisa ser na religião X, Y, Z, mas com Jesus, porque Jesus está em todas as religiões. Olá, Márcia, boa noite para você, seja bem-vinda, né? Você é muito queridinha aqui, todos são muito queridinhos, todos vocês são meus queridos, meus amores, venham todos, sejam muito bem-vindos. Então ele contava essa história e tudo, e eu fui assistindo aquilo até chegar mais ou menos 1h40, mais ou menos, quando ele começou a discorrer, e aí utilizando até mesmo o nome, né, do nosso querido codificador, falando que os espíritos foram criados simples e ignorantes e tal, e aí começou a falar de Jesus, de espíritos que Deus tinha criado perfeitos e que tinham se adotado a terra e tinham mudado a orientação que Deus inicialmente tinha dado para o caminho da terra, enfim. Aí começou umas histórias que a gente via que não fazia nenhum sentido, porque são totalmente incoerentes. E via-se que o companheiro tinha lido alguma coisa do Kardec, estava usando o nome dele, mas que não tinha estudado de forma, vamos dizer assim, cuidadosa a obra espírita. Porque na obra espírita nós vamos entender que todos os seres, né, foram criados perfectíveis, todos partiram do mesmo ponto. Nós já estudamos isso aqui. Quer dizer, não há privilégio para ninguém. Nem Jesus, nem São Francisco, nem o anjo Gabriel, nenhum desses seres foram criados perfeitos, né? Nós temos um anjo que é o protetor do nosso país, né? Que se chama Ismael, que foi aquele Ismael lá da Bíblia, né? Que foi praticamente expulso da sua, né? Foi o filho da escrava Agar com o patriarca, né? Que a mulher era estéril, está na Bíblia isso.
E ela pediu que ele procriasse com a escrava Agar. E ela vai ter Ismael. E depois, quando nasce Isaac, que é o filho dela, porque ela engravida depois, ela manda expulsar tanto a Agar quanto o Ismael da casa dela, né? E o patriarca vai fazer atender, como sempre, né? O homem diz a última palavra, sim senhora, mas ele teve pena e não levou eles para um lugar que eles perecessem, e eles conseguiram sobreviver. Mas já mostra qual é o verdadeiro caráter do ser humano, que não é nada favorável. Olá, Caronice, seja bem-vinda, uma boa noite, Deus abençoe. Olá, meu amigo, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito felizes, todos vocês aí. Né? Então, aí começou o camarada a falar, aí começam umas histórias mostrando que a pessoa tem conhecimento da espiritualidade, mas é um conhecimento que é com viés de alguns espíritos que não são maus, que são bons, mas que são pseudo-sábios, ou seja, são espíritos que acham que sabem algumas coisas. Olá, Rainilda, não tinha visto você. Seja bem-vinda, minha querida. Deus te abençoe. Seja muito feliz, que tudo te corra bem. Então, e aí, manda um abraço para o Rodrigues. Olá, Akira. Também você já está aí, estou vendo você. Boa noite, né? A todos. Você também, para você, para todos vocês aí no Japão, né? Que a bênção de Jesus possa sempre nos abençoar, nos trazer conforto e lenitivo para as nossas vidas. Então a gente vai enxergar que esses irmãos, eles criaram uma ideia de 3 entidades perfeitas que começaram a interferir, e, enfim, aquela ideia que é uma ideia que sabemos que não é válida, porque não tem nenhum ser criado por Deus em tempo algum que tenha nascido perfeito. Ou melhor, tudo que Deus faz é perfeito, mas no caso do homem, a perfeição não é absoluta. O que nós temos é a perfectibilidade, ou seja, nós não somos criados simples e ignorantes, mas com a possibilidade de atingir a perfeição. Que perfeição? A perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é só do Criador, né? Sabemos disso, todos nós sabemos disso. Então, a grande diferença, o grande diferencial, hoje eu vou tratar disso aqui. O grande diferencial da doutrina espírita, meus amigos, é que todas as religiões, né, e a influência dessas religiões está no imaginário da grande maioria das pessoas que vivem aqui na Terra. E nós sabemos que há 50 mil anos atrás, quando o homem ainda estava na fase de estar na era das cavernas, na idade da pedra, chegaram aqui espíritos degradados que vieram de outra constelação, de uma constelação que é da nossa galáxia, mas que não é daqui de próximo de nós. Está 40 anos-luz do nosso Sol, né? que é a estrela Capela. Então, de um planeta ou de vários, a gente não sabe bem, né? Essa história está muito bem contada no livro A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, né? Nós vamos encontrar lá a história dos 4 povos que começaram a desenvolver a sociedade mundial, a sociedade da Terra, a terráquea, né? Então nós sabemos que nós tivemos os indianos, nós tivemos os egípcios, nós tivemos os
os a raça ariana, né? E nós tivemos ainda, tem mais um, que é os judeus, né? Os hebreus. Então, todos esses povos não são autóctones aqui da Terra, eles vieram de fora e trouxeram em sua inteligência, seu desenvolvimento, aquilo que eles já tinham adquirido, porque lá, há 50 mil anos atrás, nós não tínhamos desenvolvido ainda, nós estávamos na pré-história aqui, e lá eles já estavam com a bomba atômica, já tinham energia nuclear, já sabiam as coisas. Então eles estavam muito mais avançados. Mas moralmente, eles ainda estavam atrasados, tão atrasados quanto se possa estar. E vieram para cá para passar as dificuldades de um planeta que estava ainda numa fase primitiva, depois é que passou a ser planeta de provas e expiações, exatamente por causa da chegada deles, que eles vieram para cá para provar que eles tinham melhorado e para passar as expiações necessárias para ressarcir as dificuldades que eles tinham com a sua própria consciência. Então, esse processo, não é? Esse processo esse processo evolutivo é muito importante que a gente compreenda. E aí a gente vai ver que as religiões que influenciaram a nossa cultura, de várias religiões, orientais, ocidentais, todas, né? Budismo, sintoísmo, zoroastrismo, todas as religiões, elas partem desse princípio, que é um princípio equivocado, que é o princípio da perfeição. Deus criou o Éden, o paraíso, né? que é uma ideia simbólica, é um símbolo, né? Quer dizer, quem está no paraíso? As almas simples que ainda não têm consciência de si mesmo. E a ideia do paraíso é a ideia exatamente do espírito antes dele despertar a sua consciência. Porque quando ele faz uso da árvore da sabedoria, a árvore, quer dizer, do bem e do mal, quer dizer, ele descobre o que é o bem e o mal. Isso é a conquista do livre-arbítrio. Isso está perfeitamente bem estatuído na história. E a Bíblia não está errada, porque aquilo lá é simbólico. Mas as pessoas levam aquilo a ideia de que aquilo é real, que foi assim mesmo. E aí a pessoa cometeu um pecado, chamado pecado original, né? Quer dizer, pecado da origem. Qual foi o pecado da origem? Descobrir a sua própria consciência. Então, quando a criança cresce e reconhece que ela não é a mãe, que ela é ela mesma, ela está praticando algum pecado, foi isso que aconteceu. Aqueles espíritos eram crianças, como nós ainda somos crianças ainda, porque 50 mil anos de evolução é nada para a eternidade, temos ainda um caminho muito longo a seguir. Então, vamos encontrar essa ideia de que o indivíduo estava no paraíso, era perfeito, mas cometeu um crime, um erro, e aí foi punido. Quer dizer, a ideia do Deus punitivo, do Deus vingativo, do Deus que castiga, que é completamente contrário. E por isso que Jesus veio à Terra, né, para esclarecer a nossa ideia de que Deus não pune ninguém. A punição quem gera para nós mesmos somos nós próprios. Nós próprios, com a nossa insensatez, desenvolvemos situações difíceis para nós próprios. Essa ideia de que o indivíduo decaiu, isso aí perdeu o paraíso, e aí teve que vir aqui para a Terra, mesmo os reencarnacionistas, né, como os budistas, por exemplo, eles acreditam nisso, que a pessoa tem que
passar pelo samsara, quer dizer, pela roda das encarnações, para poder voltar para o paraíso. O que é uma questão completamente ilógica, não tem lógica alguma. Então, a visão que a doutrina espírita dá, e por isso que somos espíritas, é que todos fomos criados simples e ignorantes. Uns caminharam mais rápido e atingiram o conhecimento. Porque, como diz o apóstolo Paulo, nós precisamos de duas asas. A asa do conhecimento e a asa do amor. Essas duas asas é que vão dar a sustentação para o voo. Com uma asa só, quando a gente quer que a nossa galinha não fuja para o vizinho, o que é que a gente faz? A gente vai, corta só um lado da asa, um pedaço da asa. Aí ela fica desequilibrada, ela tenta voar, ela cai. É chamado voo da galinha, né? Então, então nós vamos ter a asa da águia, né? As duas asas bem amplas, bem grandes, o conhecimento e o amor, a fraternidade. E aí a gente vai poder voar e atingir os páramos elevados para onde nós todos iremos um dia. Ainda nós vamos, já fizemos a prece, mas no final, quando eu fizer a prece de encerramento, a gente vai unir os pensamentos para pedir pelo Jofre, tá? Seu irmão, né? Tá? Ele voltou para a parte espiritual hoje, né? Então, se libertou, graças a Deus, se libertou das vicissitudes da vida na Terra. Eu costumo dizer que quem está durando muito por aqui, ou está fazendo uma coisa muito boa, né? que não é muito comum, ou está fazendo coisa muito ruim, estão dando um tempo para ver se ele recupera, se ele se regenera. Olá, Maria Luísa, dá um abraço aí no Cavalcante, tudo de bom para vocês, seja bem-vinda. De vez em quando você aparece, né, minha querida? Pois é, então voltando ao que eu estava dizendo, a doutrina espírita é a única doutrina que realmente explica como que se deu o início. O início é início igual para todo mundo. Jesus, Salomão, Isaac, todos os profetas, Malaquias, todos nasceram, o anjo Gabriel, Rafael, Ezequiel, todos nasceram simples e ignorantes. É evidente que Jesus não nasceu no princípio aqui da Terra, ele vem de outras não podemos nem saber porque o espírito, meus irmãos, não tem carteira de identidade, nem certidão de nascimento. Portanto, não podemos saber a idade do espírito. E os espíritos mais velhos, quer dizer, um tempo, porque qual é o tempo? O tempo é a eternidade, né? Eles evoluíram mais. E aqueles que estão agora, como nós estamos por aqui ainda, vamos dizer assim, rastejando, né? Ou melhor, trôpegos, ainda com nossos passinhos ainda inseguros, nós estamos precisando de compaixão. É o que Deus tem de nós. Já pensou se Deus não tivesse compaixão de nós? Né? E a dedicação que o Senhor dedica a essa humanidade que está fazendo tanta coisa hoje complicada. E para a gente entender o que está acontecendo no mundo hoje, a gente tem que pensar o seguinte: todos os espíritos que desencarnaram numa situação muito complicada, fizeram tudo errado em várias épocas da humanidade, principalmente no passado, na antiguidade clássica e na época do Renascimento, etc., bem para trás, eles estavam todos eles nas regiões das trevas, né? A região das trevas. Mas como a Terra está chegando num patamar agora, que ela precisa sair, ela saiu do mundo primitivo há 50 mil anos atrás, quando esses irmãos que vieram desses outros planetas aqui chegaram para trazer a cultura que eles traziam no inconsciente arcaico deles, para fazer as invenções. Você veja que as invenções
mais básicas, né? O alfabeto, os números, tudo isso veio lá do Oriente, das regiões onde esses povos se reencarnaram, porque já traziam isso de outras populações de outros locais, onde eles estavam vivendo, onde eles já estavam muitíssimo avançados. E lá, né, onde eles também produziram coisas muito errôneas lá, e tiveram que vir para cá para poder alavancar o progresso nosso e passar pelas dificuldades para poder desenvolver a sua parte moral, que ainda está meio complicada, né? E todos nós precisamos melhorar isso. Mas vejam só que a bondade de Deus é infinita e a gente também às vezes abusa dela. Mas vejam que nós estamos todos hoje nos preparando para uma nova migração, sair daqui da Terra, que a Terra vai se transformar, ela vai mudar outra vez de patamar, vai sair de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. E quem é que vai possuir a Terra? Jesus disse isso lá no Evangelho. Os mansos vão possuir a Terra. E as pessoas estão mansas? Não sei, parece que não. A maioria das pessoas estão briguentas, estão criando dificuldade para os outros, estão reclamando, não estão mansas. A mansuetude, a bondade, o carinho, a atenção, é que é as condições que nós devemos procurar, buscar, para podermos merecer ficar aqui na Terra. Então, quem não conseguir isso vai ter que ser transferido daqui para um outro local, aonde a situação é igual ou pior à Terra 50 mil anos atrás, que o homem morava na caverna e tinha que enfrentar o mamute ainda, sei lá, o leão, a hiena, o tigre, não sei como é que era, na época das cavernas, né? As pessoas não tinham. O nosso querido tem um palestrante muito interessante, porque ele diz assim, para as mulheres vou avisar, hein? Lá nesse planeta não tem depilação, não tem esmalte de unha, não tem banho de rosas, não tem nada disso. Lá você tem que... É dureza, é correr do leão, tomar banho no rio, e olha lá, quando tem rio e quando tem água. Quer dizer, não vai ter internet, não vai ter hambúrguer, não vai ter nada disso. Tudo isso vai ser... A situação vai ser complicada, né? Então, ele até brinca, né? Ele falando isso. É o Haroldo Dutra Dias que faz essas brincadeiras, ele fala isso. E é verdade, a gente estamos nos preparando, aqueles que não conseguirem ficar aqui, que não tiverem, como está na parábola que Jesus procura, a parábola do festim das bodas, né? Que foi, Jesus mandou, o Senhor queria casar o filho e convidou todo mundo e ninguém ia, cada um ia para o seu trabalho, ia para isso, para a sua festa, para a sua fazenda, ninguém ia. Aí ele mandou recolher todo mundo, ir nas encruzilhadas e recolher todo mundo que quisesse ir. Aí a mesa encheu-se de convivas para iniciar o banquete, que era o banquete do casamento do filho. Aí o senhor entrou na sala e viu um homem que não estava vestido com a veste nupcial. E o que é a veste nupcial? É a condição do perispírito, quer dizer, essa coisa que a gente estudou aqui, o homem trino, né? O que é o homem trino? O homem formado ao espírito, o corpo de carne, o corpo físico, e o intermediário, que é o corpo espiritual, né? Que forma um homem trino. Quer dizer, essa ideia do homem trino veio com Allan Kardec,
Porque anteriormente a gente dizia que o homem tinha uma alma. Até que depois a gente descobriu que o homem não tinha alma nenhuma. O homem é a alma. E ele tem o corpo emprestado, por um tempo. Depois de um certo tempo, como se fosse uma vestimenta, perde aquele corpo volta para a terra, né? Revertere ad locum, né? Conforme está escrito na Bíblia. E volta para o lugar de onde vieste. Vieste da terra, do barro, volta para lá. Isso é para o corpo, porque a alma não veio dali, a alma veio de Deus. Então a alma continua viva. E aí, então, esses espíritos que erraram muito no passado foram todos lá para as regiões das trevas. E agora, como a Terra está no finalzinho desse ciclo, fazendo um esforço para se transformar em mundo de regeneração, isso é coisa para mais de 200, 300 anos, talvez até mais, para que isso se positive completamente, esses espíritos que estavam nessa condição muito ruim, foi dado a eles a oportunidade de retornar à carne, a reencarnar. Está todo mundo reencarnado aqui. Então o mundo está nessa situação complexa, porque estamos numa fase de reformulação. E a doutrina espírita explica isso claramente. Aí vem uma pessoa, faz um vídeo, que é uma pessoa que é um médium, tem uma mediunidade muito bonita, maravilhosa, mas começa a ensinar coisas de pseudo-sábios que desorienta a criatura, porque ele usa o nome do codificador, mas não estudou a codificação na sua intimidade, porque a doutrina espírita precisa ser estudada com persistência, por longo tempo, lentamente, fazendo o seu conhecimento sedimentado. Depois tem que ser estudado, depois tem que ser refletido, meditado e aplicado. Então não é dar uma leitura perfunctória. Eu já li a obra do Allan Kardec. A obra do Allan Kardec não é para ser lida. É para ser estudada, meditada e praticada. É mais complicado um pouco. É isso que a gente está tentando fazer aqui. Que a gente possa meditar, analisar, pensar bem sobre esses tópicos, mas não botar na palavra, na obra do Criador, coisas que não estão escritas. Então, eu vou fechar dizendo para vocês. Esse irmão, por exemplo, que eu estou citando aqui, que eu não estou citando o nome, né? Nem sei o nome também, não vou citar, mesmo que eu soubesse, eu não iria citar. Ele tem uma boa proteção espiritual. Mas a ideia que me pareceu é que é um grupo de espíritos, só aquele grupinho. E a característica da doutrina espírita é um conceito que está baseado na universalidade do ensino dos espíritos. Ou seja, tem que ser um grupo muito grande, uma amostra muito grande de seres espirituais que advogam as mesmas ideias. Senão aparece um sujeito que tem uma ideia esdrúxula, como essa que está nesse vídeo que eu estou citando aqui. Estou falando porque esse vídeo vamos dizer assim, está bombando aí, daqui a pouco vai chegar na mão de vocês. Vocês vão ver isso aí. E ele usa o nome do nosso codificador, mas ele não estudou o nosso codificador. Ele enxertou o conhecimento da doutrina espírita, o conhecimento dessas outras religiões que estão baseadas em mitos, em coisas míticas, em símbolos, simbolismos que não correspondem à realidade dos fatos. E ele cita lá que os espíritos foram criados simples e ignorantes, mas dá a ideia de que teve seres que foram criados fora dessa ideia aí do simples e ignorante, já foram criados perfeitos. E que são eles que estão fazendo essa confusão aqui na Terra atualmente. E não é nada disso, isso está completamente errado. Então a gente precisa ter atenção, por isso a gente está aqui estudando
Por isso precisamos estudar, por isso precisamos dar atenção ao nosso codificador, para a gente não se deixar embarcar em canoa furada e ficar preso a essas coisas de antanho que já está mais do que provado que não são valiosas e que não são realidade. Então, o tema de hoje seria essa ideia de que o espírito, quando está encarnado, é uma alma, quando a alma sai do corpo, vira espírito, e que no homem há 3 elementos, que é o corpo, o perispírito e o espírito, né? Os 3 elementos, chamado homem trino. Isso é que a gente tem que botar na cabeça, e que não tem privilégio para ninguém, não existe almoço grátis. Nenhum espírito foi criado perfeito, todos os espíritos foram criados perfectíveis, simples e ignorantes, e tem que caminhar, todos têm que caminhar, né, até chegar ao conhecimento, né, e ao desenvolvimento do sentimento. Nós falamos aqui ontem, né, quem estava aqui ontem ouviu, nós falamos do instinto, né? O instinto é a semente que vai dar o sentimento. Nós precisamos do sentimento. Nós precisamos desenvolver o sentimento. E o sentimento por excelência é o sentimento do amor. Então nós precisamos da cultura, o conhecimento sólido das coisas realmente certas, do que é certo, né? Por isso precisamos deste livro aqui, ó, este livro, estudá-lo com muito afinco, né? Ler, reler, estudar, analisar, ver vídeo, ver palestras, ver opiniões sobre este livro todo, mas não ficar preso num pedacinho, achar, porque os espíritos foram criados simples e ignorantes. Mas não foram todos. Não, foram todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Nem Jesus escapou disso. Ele também foi criado simples e ignorante e atingiu a perfeição pelo esforço pessoal dele. Essa questão da meritocracia é um padrão divino. Deus não dá nada de graça, não existe. A coisa da graça de graça não existe. A graça é sempre uma concessão de acordo com o merecimento. É evidente que o Senhor, na sua misericórdia, antecipa. Assim como às vezes a gente pega o cheque especial no banco e usa um dinheiro que não é nosso. Está lá na conta, a gente vai e pega, né? Precisando. Mas depois tem que pagar a conta, pagar o valor mais os juros daquele valor. Assim também é a lei de Deus. A lei de Deus também nos dá todas as antecipações. Vejam a parábola dos 2 irmãos, a parábola do filho pródigo. O homem, o fazendeiro, distribuiu, deu para o filho a parte que lhe tocava na herança. Mas ele dissipou tudo. A gente faz muito isso, a gente recebe a parte da herança antecipadamente, a gente não está merecendo ainda, porque no caso da parábola lá, quando é que seria o merecimento? Quando o pai morresse, porque aí é uma herança, mas ele recebeu a herança em vida, o pai estava vivo ainda. E o que ele fez com a herança? Pegou todo o dinheiro que recebeu e dissipou com as coisas mais absurdas possíveis. E ficou completamente descalçado, completamente nu, pé no chão. A pior coisa que pode acontecer para um homem judeu que foi rico é não ter calçado. E ele volta para o pai, nem calçado tinha, né? Tem o quadro do Rembrandt, do grande Rembrandt, o Rei do Claro e Escuro, que mostra a volta do filho pródigo. Tem esse quadro, procurem ver na internet, aí vocês vão ver. Está ali o rapaz completamente, quase despido e com os pés no chão. Primeira coisa que o pai pede quando ele volta é para ele botar uma capa, né? Tá, capa, botar um anel no dedo, que é um símbolo da dignidade, e calçado nos pés.
Isso é importantíssimo. Então, isso está na parábola. A parábola está no Evangelho. Aí a pessoa lê o Evangelho e não entende, né? Aí fica difícil. Meus amigos, por hoje a gente vai ficar por aqui. Nosso estudo hoje teve que ser feito dessa forma um pouco diferente, porque eu fui obrigado a ir tratar desse assunto, porque foi um vídeo que me foi enviado por uma pessoa muito querida, que conhece as coisas, e que achou aquilo maravilhoso. Eu também achei o vídeo até muito interessante, as histórias que o homem conta. Nada assim de especial. São coisas da mediunidade que nós já cansamos de ver em outros companheiros. Mas é um fato inusitado, porque não é comum. Não é todo dia que aparece um homem que tem uma mediunidade desse jeito, né? E ele não é espírita, ele é médium. E é preciso que a gente lembre que não se pode acreditar em todos os espíritos, nem em todos os médiums, porque a pessoa acha que a pessoa é médium, é uma pessoa privilegiada, é um cara que tem contato com o mundo espiritual, tem um telefone que toca direto para lá. Só que o telefone não toca daqui para lá, como dizia o Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá, né? E a gente precisa saber quem é que está tocando o telefone, que nem sempre esse espírito, pode ser um espírito até bondoso, não é um espírito maléfico, mas é um espírito, sob certo aspecto, relativamente ignorante. Né? Ignora, não sabe. Não leu Allan Kardec só uns pedacinhos. Não leu o livro todo, não analisou, não fez a integração da doutrina, não viu os outros livros, porque não adianta ler um livro só. Né? Aliás, os espíritos disseram isso a Allan Kardec. Não basta publicar um livro, 3 livros, 4 livros, 5 livros. É preciso muito mais que isso para que essa doutrina se estabeleça. É preciso, sobretudo, que a gente manifeste na nossa conduta, aquilo que é estudado nesses livros. Isso aqui é fundamental. Né? Mesmo as coisas que às vezes a gente acha que não são muito corretas, mas que a gente tem que fazer, porque dependendo da circunstância, algumas coisas precisam ser feitas. Algumas providências precisam ser tomadas para que você possa restaurar algumas situações muito complexas. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Vamos orar agradecendo pela oportunidade que tivemos de estar juntos hoje, pedindo aí vibrações para o irmão Jofre, da nossa irmã Rainilda, que acabou de desencarnar. Que seus guias espirituais possam se aproximar dele e que ele possa ter levado uma vida santa, buscando sempre a compreensão das coisas espirituais, e não tenha grandes pendências, para que não se sinta culpado e possa se sentir leve, com o seu peso específico do seu perispírito, com a possibilidade de levantar voo e atingir as regiões mais elevadas da espiritualidade. Que a paz do Senhor envolva os corações de todos vocês que se encontram aqui, aqueles que se manifestaram colocando seus nomes aqui, aqueles que estão assistindo que não fizeram isso, mas que também são filhos de Deus, que também são parte da comunidade nossa. Que Deus tenha compaixão de todos nós, nos ajude, nos inspire, nos dê a força e que possamos estar sempre colaborando uns com os outros. Que possamos reunir as nossas energias, as nossas vibrações, para impulsionar o nosso irmão que desencarnou recentemente, para que ele possa se encontrar consigo mesmo, se encontrar com seus guias espirituais, seus parentes que anteciparam na jornada e se dirigir de forma leve para a região que lhe for merecida. Que Deus nos abençoe, abençoe a todos.
Tenham todos um bom sono. Fiquem com Deus. Muita paz. Muita paz.